Pessoal, o Santos empatou, se classificou para as oitavas de final. Na sexta-feira agora vai ter o sorteio para quem vai ser o adversário do Santos na próxima fase, mas o Santos jogou mal pra caramba, né, pessoal? O Santos realmente teve muita sorte, né? O Santos merecia passar. Como no futebol não existe regras e nem sempre aquele que joga melhor é aquele que leva de repente o campeonato ou até mesmo ganha na partida, o Santos nessa situação acabou passando para outra fase, né? Agora, o Santos tem muita colaboração de não jogar bem dos seus jogadores, né? Porque o Santos jogou muito mal realmente, né? O Santos perdeu o meio de campo, fez o primeiro gol, que foi o gol que daria a vitória e a passagem tranquila para o time do Santos para as oitavas de final, mas o Santos acabou sofrendo empate nos acréscimos do Banfield da Argentina, um gol de Domingos, né? Então, dessa forma, o Santos jogando mal, mas fazendo gol, é o que importa. Mas o problema é que o Santos dependia também que do outro lado da partida existia um Banfield, que vendeu muito caro. Mas vamos dizer uma coisa, pessoal, vendeu caro, mas o time do Banfield é um time muito ruim. O Santos não teve a capacidade de atravessar o sistema defensivo do Banfield, mesmo com 2 jogadores de vantagem, porque 2 jogadores do time do Banfield foram expulsos. E o Santos não teve a capacidade de atravessar essa barreira. É bem verdade que o time do Banfield colocou lá todos os jogadores, deu a bola para o time do Santos, principalmente no segundo tempo, para poder jogar e fazer passar o tempo. Mas o Santos, isso é muito pouco para um time que pretende ir além dessa situação. Hoje, na verdade, ficou um recado para mim muito claro que o Santos precisa tomar atento de algumas situações. E o senhor Fábio Bustos não demora tanto para fazer a substituição. Poxa vida, o Santos jogou mal no primeiro tempo. No segundo tempo já teria que vir com substituições. Ele me segura os jogadores, os mesmos jogadores, no segundo tempo, até os 20 minutos do segundo tempo, e depois começa a fazer substituições. Eu não sei ao certo, porque o Santos também depende de muitos jogadores, né? Alguns jogadores que considerados importantíssimos no esquema do Bus, que não era o Pitbull Fernandes, não estava lá, né? O Maicon também não estava no campo, porque também não foi relacionado, estava do lado de fora, né? E o Santos realmente teve muita sorte de passar para as oitavas de final. Santos, que era mais ou menos assim, a gente que estava ligado no jogo do Santos e ao mesmo tempo ligado no jogo do La Calera, o La Calera lá começou a fazer o seu papel 1-0. O Santos estava 0-0 aqui na Vila Belmiro. O La Calera fez 2-0. Nesse momento, o Santos na Vila Belmiro estava jogando muito mal contra o Banfield. Inclusive, o Banfield estava tendo um melhor volume de jogo sobre o Santos no primeiro tempo. E aí, quando o Banfield estava jogando melhor, o Santos foi lá e acabou fazendo aos 36 o primeiro gol, através de Marcos Leonardo de pênalti. O Santos ainda continuou errando muitos passes ali no meio de campo, o Sandro errando muitos passes, a bola pegava, parece que queimava no pé do Goulart, no pé do Juan Seco, e nem chegava no pé do Lucas Braga. Quem dirá no pé do Marcos Leonardo. A única diferença desse jogador foi que ele fez o gol. Fora isso, o jogo do Santos no primeiro tempo foi horrível, horrível, horrível. No primeiro tempo, o Banfield acabou fazendo um gol de empate, um gol do Domingos, um chutaço ali de fora da área, com o João Paulo realmente, nem que se tivesse um foguete no traseiro, ele conseguiria chegar naquela bola. E houve o gol de empate. Para a segunda etapa, o que o Bustos deveria fazer, no meu modo de ver? Além daquela escalação que ele fez, com 3 jogadores ali no ataque, o Ricardo Goulart jogando ali no meio de campo, mas normalmente ele fica muito mais dentro da área, perdido junto ali com o Marcos Leonardo, junto com o Juan Seco, batia muita cabeça entre eles, ocupavam o mesmo espaço, e no meio de campo existia aquele buraco muito grande. Por isso que o Banfield teve uma melhor posse de bola, principalmente no primeiro tempo, se eu não me engano, 57 a 40 e poucos.
que inclusive fez o gol de empate. E o Santos não se apercebeu por isso. E o comandante do Santos, que é o Fábio Bustos, que deveria pensar um pouco mais diferente, fora da caixinha, já vim com algumas modificações do primeiro tempo para o segundo tempo, permaneceu com os mesmos jogadores, foi até mais do que 20 minutos do segundo tempo, depois começou a fazer as alterações. Pelos jogadores que o Santos tinha no banco de reservas, que eram apenas atacantes, ele colocou ali o Pirani, ele colocou o Angulo, ele colocou, quem mais? Ele colocou o Angulo, ele colocou o Pirani, ele colocou o Juan Julio, ele colocou o Lucas Braga, todos jogadores praticamente que jogam no sistema de ataque do time do Santos, né? Com exceção do Bruninho, que ele viu que pelo menos como ele colocou muitos atacantes, deveria ter colocado algum jogador ali para distribuir a jogada ou deixar algum jogador na cara do gol. Ou pelo menos, como era para o Lucas Barbosa fazer, um arremate de repente ali do meio de campo no gol. Mas nem isso ele conseguiu fazer. Os jogadores que entraram ali na segunda etapa, que substituíram aqueles que estavam mal, também não jogou bem, com exceção do Bruninho, que meteu uma bola na trave, inclusive. Mas se você for falar, o Zanocelo, ele fez um gol que realmente estava impedido, que o juiz não deu, lembrando que nessa fase não tem VAR. Teve uma cabeçada dele no segundo tempo, que o goleiro Bolonha acabou fazendo a defesa. Teve uma cabeçada do Goulart também, acho que foi 2 cabeçadas do Goulart. Teve 2 chutes do Marcos Leonardo, além do gol. Ele perdeu um gol assim, que eu vou falar uma coisa para você. De novo. Mas o melhor homem do Santos, ali pelo menos lúcidos, que jogava ali na frente, quando ninguém atrapalhava ele para jogar. Porque todos jogavam ali na mesma faixa do campo. Então não é possível que um jogador jogando junto com o outro na mesma faixa do campo, fazendo a mesma função, consegue jogar bem. A gente tem que pensar que o Batistão não estava lá, que é um jogador que faz muita diferença para o time do Santos. O El Pitbull Fernandes, que é outro que faz muita diferença no time do Santos. O Michael, que é um capitão que organiza ali o sistema defensivo, que também dá duro na hora que é para dar, também não estava ali no campo. São jogadores que fazem falta. Mas isso ficou como lição para o time do Santos. Porque quando o Santos realmente precisou ir para cima, mesmo com 2 jogadores a mais, porque 2 jogadores do time do Banfield foram expulsos, e o Santos não conseguiu ultrapassar a sua retranca, o Santos, por vezes, passou alguns sufocos. Se você reparar, você que teve a oportunidade de acompanhar os 2 jogos, quando o Santos estava no jogo, quando o Santos não estava no jogo, o União La Calera fez 2-0. O Santos, como estava jogando pior, aqui na Vila Belmiro, o Santos acabou fazendo o gol e estava ganhando. Então o Santos ficou alternando. E o torcedor nervoso. E a gente que está assistindo aqui dentro de casa, acompanhando a partida, mais nervoso ainda. O time do Santos, dessa forma, não passa confiança. O Santos perdeu o meio de campo. Não dava confiança o time do Santos hoje. O Santos não jogou bem. Nada daquilo que o Santos apresentou contra o Ceará no final de semana, no sábado, lá em Barueri. Santos jogou 10 vezes pior hoje. Santos não jogou bem. Mas foi um time que foi, vamos dizer assim, que fez, de uma certa forma, o empate como deveria ganhar, para deixar o torcedor e o time um pouco mais tranquilo, mas assim não foi. Dependeu do segundo gol do Universidade Católica de Quito, lá no Chile, que acabou fazendo. Foi isso que levou o Santos de ficar fora do campeonato, de ir para as oitavas de final. O Santos teve sorte. Isso não é bom. O Santos tem que ficar esperto, porque agora sexta-feira terá o adversário do time do Santos, como eu havia dito, já na sexta-feira, porque terá o sorteio. O Santos saberá quem vai ser o seu adversário nas oitavas de final. Aí sim terá VAR. E essas coisas que aconteceram hoje, como aquele pênalti que aconteceu na área no segundo tempo, quando o Bandeira levantou a bandeira novamente
e o juiz peruano ignorou isso, o árbitro, expulsou um jogador, de repente, para compensar essa jogada do time do Banfield da Argentina, e parecia que ele estava querendo segurar o jogo. É para essas e outras coisas que o VAR, quando entrar, talvez melhore um pouco a performance do Santos dentro de casa. Mas nós sabemos que o Santos não pode depender de juiz para nada, não pode depender de VAR para absolutamente nada. O Santos tem que jogar o seu futebol, tem que fazer a sua parte dentro de campo. Quando começa a depender de terceiros, quando começa a depender de atuação de árbitro, diga-se de passagem, o Santos não vai muito bem nesse quesito. Aí o Santos está ferrado, realmente. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Vamos ver o que vai ser na próxima partida, já com um campeonato totalmente diferente que o Campeonato Brasileiro. O Santos vai pegar o Palmeiras no final de semana, no domingo, na Vila Belmiro também. Espero que o Santos realmente vai com força máxima, já que não pode falar esse tipo de palavra por Fábio Ambus. Força máxima. Time titular. Time misto. Ele fala que todo mundo joga, tem todo o direito de entrar. Bom, ele quer ficar bem com todo mundo, ele tá certo, né? Mas o time do Santos precisa jogar, pessoal, porque até agora, esse momento, pelo menos hoje, nessa partida de hoje, o Santos jogou muito mal, mas muito mal mesmo, tá bom, pessoal? Até a próxima, pessoal. Até domingo, se Deus quiser. Abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.